Capítulo de número 5, Evangelho escrito por Mateus. Vamos juntos a palavra. Capítulo 5, versículo número 10, essa é a palavra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos orar? Espírito Santo, fala conosco mais uma vez. Eu quero que você ore também no seu lugar. Peça isso a Deus. Fala comigo, Senhor, nessa noite. Peça a Deus assim: Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz. Abre o nosso entendimento para que a gente possa compreender a tua palavra. De tal forma, Espírito Santo, que todos saiam daqui nessa noite abençoados, renovados, santificados, para que todos entendam aquilo que o Senhor tem para nós nesse lugar. Espírito Santo, como sempre te peço, faz aquela obra personalizada na vida de cada um de nós, aquela obra que só tu podes fazer. Eu te peço que o Senhor me use mais uma vez, com graça, com poder e com a unção necessária para quebrar o jugo, que todo pensamento torne cativo à obediência de Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite que o Senhor nos dá. Obrigado pelos meus irmãos também que estão em casa nos ouvindo pela internet. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? O tema da palavra de hoje é alegres apesar da perseguição. Alegres apesar da perseguição. Escute isso. Jesus nunca prometeu que na terra nós desfrutaríamos de um mar de rosas. Levi, bem baixinho, um pouquinho baixinho, só reto um pouquinho. Escute isso. Jesus nunca prometeu que na terra nós teríamos um mar de rosas. Não. Ele também nunca disse que seria fácil. Não. O que ele disse foi: no mundo tereis aflições. Mas o que foi que ele disse? Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aflição ali é tribulação, perseguição. Aflição significa tribulação, aperto, pressão, tribulação, dias maus, dias difíceis. Então Jesus nos alertou sobre essas coisas que nós iríamos enfrentar no mundo. Mas no Sermão da Montanha, ou no Sermão do Monte, como você preferir, o Senhor Jesus reúne os seus discípulos e aquela multidão que está ali, e ele começa a pregar. E no capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição. Eu fico, meu Deus, mas como pode isso? Como que Jesus está nos encorajando e dizendo para nós
que somos bem-aventurados quando estivermos sofrendo perseguição. O que está acontecendo aqui, na verdade, é que Jesus está nos ensinando a viver da forma correta. Ele quer que a gente viva, que a gente reaja aos estímulos nocivos da forma correta. É isso aqui. Na verdade, o que importa não é o que já aconteceu ou o que vem acontecendo na sua vida. O que importa é como você vai reagir ao que está acontecendo. Ou como você vai reagir ao que já aconteceu. Porque o que já aconteceu, ou o que está acontecendo, na maioria das vezes você não tem força para mudar. Mas você pode escolher como reagir. E a melhor forma de você reagir a cada circunstância contrária é reagindo da forma como Jesus nos ensinou. Se você reagir de outra maneira, olha, vai dar ruim para você. Então, Jesus está nos ensinando a viver melhor, viver bem sobre a terra. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui é: filhos, eu estou te ensinando como você vai reagir quando você for perseguido, injuriado, caluniado. Olha o texto. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês serão... Eu quero que vocês se comportem de uma maneira diferente. E aqui, escute, redobre sua atenção. Bem-aventurado sois vós quando vos perseguirem, quando sofrer perseguição por causa da justiça. Então, para aqui. Quando você estiver sendo perseguido, caluniado, sofrendo algum tipo de injúria, sendo maltratado, como que você vai reagir? Em primeiro lugar, presta atenção. Como que você vai reagir quando você estiver sendo perseguido, caluniado, maltratado, quando alguém estiver inventando coisas a teu respeito, falando mal de você? Como que você vai reagir? Em primeiro lugar, você deve fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, porque você faz uma pergunta também, olha, você começa a refletir. Por que eu estou sendo perseguido? Para ver se bate com o que Jesus falou. Porque ele falou assim, bem-aventurados que sofrem perseguição por minha causa. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, tem que perguntar, por que é que eu estou sendo perseguido? Por que é que eu estou sendo censurado? Por que é que eu estou sendo caluniado? Porque quando Jesus diz assim, bem-aventurados que sofrem perseguição, mas é por causa da justiça. Então a pergunta é, eu estou sofrendo perseguição por causa da justiça? Sim ou não? Alguém me entende, sim ou não, gente? Eu vou fazer uma pergunta. Eu estou sendo perseguido por causa da justiça? É por isso que eles estão me perseguindo? Pastor, o que é ser perseguido por causa da justiça?
é ser perseguido porque você está vivendo de acordo com os padrões aceitáveis para Deus. Você está na escola, você está na faculdade, você está no trabalho, e porque você decidiu, viver de acordo com os padrões aceitáveis por Deus, você está sendo perseguido. Você está sendo perseguido porque você decidiu viver a vontade de Deus. Porque você é uma pessoa íntegra. Integridade é algo que agrada a Deus. Você está sendo perseguido, e ser perseguido por causa da justiça aqui porque você decidiu viver uma vida santa. Observe que quando você estava lá na bagaceira, não é? Solto na buraqueira, pastor, tu inventa coisa, né? Quando tu estava lá, na bagaceira, no pecado, fazendo a vontade da carne, tomando de 1 até 51, não é? Está aqui, Quando você defendia a sua própria causa, quando você vivia os seus próprios interesses, os seus sonhos pessoais, ninguém fala de você. Quando você, escute, quando você vivia para si mesmo, ninguém falava de você, ninguém te acusava, ninguém te caluniava, ninguém mentia a teu respeito, ninguém te maltratava, ninguém te perseguia. Agora, só porque você decidiu viver os sonhos de Deus, viver para os interesses de Deus, viver para agradar a Deus, só porque você decidiu viver uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida pura, só porque você decidiu não se contaminar, só porque agora Deus está aprovando a tua conduta, só porque agora você é um homem, você é uma mulher aprovado por Deus, só porque agora você decidiu fazer o que é correto, só porque você decidiu fazer agora o que é moralmente correto, perseguição. Quando você andava torto, fazendo o que é errado, quando você fazia aquilo que era do seu próprio interesse, não tinha nada disso. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Sabe por que você está sendo perseguido? Porque nós somos perseguidos. Sabe por quê? Primeiro, porque por causa da justiça. Segundo, por causa de Jesus. Vou melhorar. Porque você está defendendo a causa de Jesus na terra. Quantos aqui estão fazendo isso? Defendendo a causa de Jesus na terra. Levanta a mão, por favor. Jesus te chamou para defender a causa dele na terra. Você pode colocar sua mão direita assim aos céus, por favor? Que você repita essa oração comigo. Diz assim: Espírito Santo, conceda-me poder e autoridade para representar Jesus, para defender a causa de Jesus, para defender a minha fé, para honrar o nome de Jesus, aonde quer que eu chegar. Você pode declarar isso com fé? O Espírito Santo vai te capacitar de uma maneira sobrenatural para você honrar o nome de Jesus. Agora, escuta uma coisa. É preciso que a gente também elimine as outras possibilidades. Porque uma coisa é você estar sendo perseguido por causa da justiça, por causa de Jesus. Outra coisa é você estar sendo perseguido porque você está indo na contramão de Deus. E às vezes Deus pode permitir,
algumas perseguições com o objetivo de trazer você para o centro da vontade de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Cumpre-se o dia de Pentecoste, a igreja, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Mas sabe o que foi que os discípulos fizeram? Eles estavam muito bem confortáveis, acomodados dentro de Jerusalém. Aí em Atos capítulo 8, a Bíblia diz, Atos capítulo 8, vá comigo para a leitura, não sei se o pessoal consegue botar no painel aí. Atos capítulo 8, diz assim a palavra, olha o que está escrito. Também Saulo consentia na morte dele. Desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Por que essa perseguição? Porque o propósito de Deus aqui é que o evangelho se espalhasse pela Judeia, por Samaria, até os confins da terra. Mas como eles estavam muito acomodados, confortáveis dentro de Jerusalém, aí Deus permite a perseguição para quê? Para que o propósito do Senhor fosse realizado. E qual é o propósito? Que o evangelho se espalhasse. Então tem perseguições que é permissão de Deus para que o propósito se cumpra. É por isso que quando você estiver sendo perseguido, você precisa fazer uma pergunta. Eu estou sendo perseguido por causa de Jesus? Eu estou sendo perseguido por causa da justiça, porque eu decidi viver uma vida reta, uma vida íntegra, porque eu estou defendendo os interesses do reino? Ou estou sendo perseguido para que eu me mova para o centro da direção de Deus, para o centro da vontade de Deus? Por que é que eu estou sendo perseguido? O apóstolo Pedro também diz assim, olha, igreja, prepare-se para a perseguição. Mas quando vocês estiverem sendo perseguidos, amados, eu exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois. O que Pedro está dizendo aqui é, vocês não são dessa terra, já começa por aqui. A cultura de vocês não combina com a cultura do mundo. O jeito de pensar, o jeito de fazer as coisas não combina com a cultura do mundo. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele diz, eu rogo-vos, meus irmãos, pelo amor de Deus, pela compaixão de Cristo. Ele diz assim, não vos conformeis com este mundo. O que Paulo está dizendo em Romanos é, não vos amoldeis, não tome a forma do mundo. E Pedro aqui, capítulo 2, versículo 11, diz assim, eu exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento. Ei, Deus espera que o teu procedimento seja exemplar. Não custa nada perguntar. Quando a gente pergunta, a gente reflete, né? A pergunta, estimula a reflexão. Então, com carinho, pergunta assim, porque às vezes eu pergunto aqui, a pessoa não entende, mas quando tu pergunta, a pessoa entende. Pergunta assim, você tem dado exemplo lá no lugar que você mora, no lugar que você estuda? Você tem dado exemplo? Você tem dado exemplo? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam mal contra vós, outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ei, sabe o que Pedro está dizendo? Alguém pode até te perseguir,
Alguém pode até falar mal de você, mas depois de algum tempo observando as tuas boas obras, vão dizer: seja Deus glorificado pela vida dessa pessoa. Ei, através da sua vida, o nome de Jesus será glorificado. Não, eu vou fazer isso mais uma vez, até você dar glória a Deus por isso. Através da tua vida, o nome de Jesus será glorificado. Através da minha vida, o nome de Jesus será glorificado. Aleluia. Aleluia. Foi por isso que nós cantamos nesse instante aqui, aquele louvor: seja adorado através de mim. Não foi assim? Eu te entrego toda mim. Ficou demais para mim. Me ajuda aí, cantor. Seja adorado. Seja adorado. Seja adorado através de mim, Jesus. Eu te entrego toda minha devoção, Jesus. Jesus, ó, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Aleluia. Antes, santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. 1 de Pedro 3, 15, 16. Diz assim: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal contra vós, fiquem envergonhados os que difamam do vosso bom procedimento em Cristo. Você que crê em palavra profética? Então levanta a mão para receber em nome de Jesus. Todos aqueles que se levantarem contra a tua vida ficarão confundidos e envergonhados. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, para dizer: ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, tu a condenarás em juízo. Esta é a herança do servo do Senhor. Ei, você tem um Deus que te defende. Ai, irmã, para dar glória a Deus aqui, é como crente pentecostal. Ei, vou te lembrar, tá? A Renove é uma igreja pentecostal. Crente pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Aí um dia eu ouvi assim: eu vou parar de ir para a Renove, porque a Renove faz muita zoada, muito barulho. Então tá bom, meu filho, ó, procura uma igreja que faz culto fúnebre todo domingo. Parece um culto fúnebre, um bocado de múmia. Pronto, é a reunião das múmias. Não, aqui é a reunião dos vivos. Crente que tem o Espírito Santo tem vida de Deus fluindo no seu interior. Aqui a gente pula, dá glória a Deus, é feliz, é feliz, é feliz, é feliz, é feliz, é feliz. Quer dizer, no estádio de futebol é um barulho ensurdecedor, no culto, múmia. Aonde? Ei, você tem um Deus que te defende, você pode dizer amém?
Sacode esse irmão perto de você, até dar glória a Deus, pelo amor de Deus. Diz assim, você tem um Deus que te defende. Pastor, oi. Como eu devo reagir? Primeiro, fazendo perguntas. Para quê? Para saber se o motivo da perseguição é por causa da justiça. Se for, é para você ficar muito alegre. Rapaz, isso muda tudo. Pastor Messias, isso muda tudo. Ó. Então, da próxima vez que eu estiver sendo perseguido, e tu também, estiver sendo perseguido por causa de Jesus, por causa do Evangelho de Jesus, por causa da minha fé em Jesus, ei, é para rodopiar de um pessoal. Uhul. Eu nem sei fazer esse negócio, gente. Aquelas coisas que o pessoal faz no... Não sei fazer isso não. Tem um pessoal que faz. Ó, não vai fazer meme não, viu? O pessoal até ri. Se fizer uma coisa, o pessoal faz meme na internet aí. Se fizer, Jesus me defende. Te pega aí, viu, crente? Ameaçar logo aí, vai se dar certo aí. Ei, escute. Da próxima vez que tu for caluniado, ó, maltratado, perseguido, ei, inventarem alguma coisa com o teu nome, ei, sabe o que vai fazer? Faz costas para me dar uma risada. Ei, faz para mim costas aqui que eu quero dar uma risada. Eu estou tão feliz por isso, por quê? Porque Jesus disse, exultai, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmão, isso aqui é forte demais. Olha o que Jesus está dizendo. Primeiro, vocês serão bem-aventurados. Sabe o que é bem-aventurado? Bem feliz. É consolados pela paz interior e pelo amor de Deus. Ser bem-aventurado aqui é ser muito bem-sucedido. Ele está dizendo, é para vocês ficar extremamente alegres. A Bíblia diz que Pedro e João, quando foram presos, foram açoitados. A Bíblia diz que eles ficaram alegres, porque eles foram dignos de ser açoitados pela causa de Jesus. Olha, irmão, tem gente que fala mal de tu e tu fica triste. Os caras foram açoitados. Sabe o que é açoitado? Pegaram um chicote e lepo nos caras. Cortaram os caras todos no chicote. E os caras saíram da cadeia assim. Dando risada, alegre. Vai entender cabeça de crente. Cabeça de crente convertido, cheio do Espírito Santo e que entendeu a palavra de Deus. Bem-aventurações vós. Por quê? Porque daqueles que sofrem perseguição é o reino de Deus. Segundo, porque grande é o vosso galardão. Terceiro, porque você alcançou um nível muito alto. Jesus está te comparando, sabe o quê? Com profeta, gente. Ei, já ouviu aquele ditado? Árvore que não dá fruto, não recebe pedrada. Sabe qual árvore que dá fruto? Árvore que chama atenção e que dá muito fruto. Tu está chamando atenção, crente. Tu está dando muito fruto para Deus. O diabo sabe a ameaça que você representa. Ei, mas eu estou aqui com boca profética da parte de Deus. Ninguém vai parar a obra que Deus já começou na tua vida. Ninguém. Terceiro, pastor, como que eu devo reagir quando eu for perseguido? Primeira coisa é o quê? Gente, é sério. Vocês vão trazer papel e caneta, porque eu vou falar, a primeira coisa você escreve,
Segunda coisa, tu escreve, aí quando eu perguntar, tu pesca. Não custa nada, uma pescadinha. O que tem? Não é na prova mesmo. Se fosse prova, não podia pescar, não é, gente? Então, a primeira coisa, quando você for perseguido, a primeira coisa que você faz o quê? Faz uma pergunta, por que está sendo perseguido? Para checar se é por causa da justiça. Se for, está tudo certo. Segunda coisa, como que eu devo reagir quando eu for perseguido? Ficar muito, extremamente alegre. Amém? Amém? Terceira coisa, como eu vou reagir quando eu for perseguido, injuriado ou caluniado? Sabe o que fazer? Orar por aqueles que te perseguem. Ah, pastor, aí também o senhor quer demais. Porque um miserável desse, eu tenho vontade de torcer o pescoço. Ele dá. Caiu lá. Pastor. Um miserável desse, ou uma miserável desse que fizer isso comigo, aí eu vou pisar no pescoço. E foi assim, ó. Até ficar, azul, sem oxigênio, porque eu pisar na traqueia dele. Foi o crente brabo do... Não foi assim que Jesus ensinou, não. Não foi assim que Jesus ensinou, não. Pastor, deixa eu encontrar aí na esquina para ver. Deixa eu encontrar na esquina. Eu vou quebrar ele todo no pau, pastor. Eu estou convertido, mas o meu braço não está não, pastor. Eu me converti, mas a minha pistola não converteu não, pastor. Falei, crente brabo é esse? Ei, não existe conversão parcial não. Ou tu é ou tu não é. É ou não é, gente? Foi Jesus que ensinou assim. Quando você for perseguido, injuriado ou caluniado, você vai reagir assim, orando por aqueles que te perseguem. Está aqui escrito. Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48, diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso foi o que ensinou lá na lei. Dente por dente, olho por olho. Matou o teu jumento, mata o dele também. Deu um tapa na tua cara, dá um tapa na cara dele também. É assim que funciona. Mas aqui, Jesus veio para ensinar para aquele povo que eles entenderam tudo errado. Entenderam tudo errado, não é assim não, não é assim não. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, porque quem persegue é inimigo, ainda que não declarado, ou sem saber, é inimigo, e orai por aqueles que vos perseguem. Meu Deus, como é que é isso? Orar por aqueles que me perseguem. Olha, escuta uma coisa. Sabe por que Jesus está mandando a gente orar por aqueles que nos perseguem, que nos calunia, que nos maltrata? Sabe para quê? Em primeiro lugar, para provar o teu coração. Gente, é muita prova. Não é, irmão? É muita prova, gente. Mas Jesus diz assim, quando começar a te perseguir, tu coloca o joelho no chão e começa a orar. É Jesus provando o teu coração. É para ver se no teu coração existe mágoa, ódio, ressentimento. É para provar o teu coração, para ver se você já perdoou. Eu ensinei aqui, algumas terças atrás, que é para a gente perdoar sempre, perdoar de todo o coração. E terceiro, não, vocês vão ter que trazer papai e caneta no próximo culto. Eu falei assim, para ser rápido em perdoar. Seja rápido em perdoar, perdoe sempre, perdoe de todo o coração. Repete mais uma vez, por favor. Seja rápido em perdoar, perdoa sempre e perdoa de todo o coração. Mais uma vez, para você ficar bem bonitinho. 1, 2, 3. Não, somente 30% dos irmãos entenderam. 1, 2, 3. Seja rápido em perdoar, perdoa sempre, perdoa de todo o coração. Então, se alguém está te caluniando, você joelho no chão. Só que é isso.
é você vencer o mal com o bem. Porque o maior bem que tu pode fazer a alguém, sabe o que é? É orar por esse alguém. É verdade, gente. Não existe nenhum outro bem maior do que esse que você pode fazer a alguém que te causou dano, que te fez o mal. Jesus, quando está na cruz, nos dá esse exemplo, gente. Zombaram de Jesus, caluniaram Jesus, deram chicotada em Jesus, escarneceram de Jesus, falsas testemunhas depondo contra Jesus, crucificaram Jesus na cruz, ao lado de dois malfeitores, como se ele fosse um deles. E na cruz, Jesus faz uma oração. Ele está provando o que ele ensinou. Olha a oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, perdoa-lhes. Não sei se você lembra de Estevão. A Bíblia diz que Estevão pregava com tanta eloquência, com tanta sabedoria. Atos capítulo 6. Versículo 2, a Bíblia diz que eles conseguiram falsas testemunhas. Olha. E naquela época só podia prender alguém se tivesse 2 ou 3 testemunhas. Então eles contrataram algumas falsas testemunhas, caluniaram Estevão, prenderam Estevão. Aí no dia do depoimento, o Estevão estava tão cheio de Espírito Santo, mas tão cheio de Espírito Santo, irmão, que a Bíblia diz que Estevão não viu foi os seus acusadores, ele viu foi o céu aberto. Oh, glória a Deus. Um crente cheio de Espírito Santo, ele vê Deus em tudo. Eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus em tudo, eu vejo Deus em tudo. Seja Deus louvado por tudo, por tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia diz que todos se levantaram contra ele. Imagina. Aqui não foi 1, 2 ou 3 se levantando contra um, não. Aqui foi todo mundo, ao mesmo tempo, se levantando contra um. E a Bíblia diz que de forma injusta ele foi julgado. Se levantaram contra eles, o expulsaram, o rejeitaram, o apedrejaram. E a Bíblia diz que tinha perto de Estevão um jovem chamado Saulo, que lá na frente era o apóstolo Paulo, que também estava apedrejando Estevão. Só que foi o que Estevão fez? Capítulo 7, versículo 59, diz assim: e apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado, não lhes culpe, não lhes condene por este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu. Morreu apedrejado. A Bíblia diz que Estevão teve uma visão. Jesus se coloca de pé. Ele viu Jesus de pé, de pé. Sabe para quê? Pode vir, Estevão. Você é digno de entrar aqui no meu reino. Pode vir, Estevão. Você passou na prova do fogo da perseguição. 4º lugar. Quando você estiver sendo perseguido, trate o outro que te persegue como ele não merece. Aí é demais também. Pastor, você já passou para orar? Já estava difícil? Agora para tratar o outro como ele não merece? Sim.
Está aqui. Foi Jesus que ensinou isso aqui, gente. Eu não estou inventando nada aqui, não. A Bíblia diz assim: porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vi chuvas sobre os justos e injustos. Ei, sabe o que é isso? É Deus dizer assim, ó: eu trato os maus e os injustos como eles não merecem. Ei, escuta aqui, irmão. Se Deus nos tratasse como nós merecíamos, nós não estaríamos vivos. Se Deus nos tratasse como nós merecíamos, nós não estaríamos aqui. O Salmo de número 103, versículo 10 e 11 diz assim: Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para aqueles que o temem. Lamentações 3, 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Por último, quinto lugar, eu peço que coloque de pé para a gente orar juntos agora. Ei, escute isso aqui em nome de Jesus. Escute isso. Pastor, o que é que eu devo fazer quando eu estiver sendo perseguido? Ei, primeiro, eu vou fazer uma pergunta. Segundo, ficar bastante feliz. Terceiro, orar. Quarto, tratar o outro como ele não merece. Quinto, ó, você vai vencer o mal com o bem. Como assim, pastor? Está aqui, ó. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor lhe recompensará. Vamos orar? Espírito Santo, conceda-nos graça, porque existem dias que são difíceis, e a tua palavra nos orienta a fazer coisas que a nossa carne, a nossa natureza não quer. Espírito Santo, que eu pedi que a partir de hoje, cada vez que houver uma perseguição, que isso é por causa da justiça, nos ajuda, Senhor, a glorificar o nome de Jesus através do nosso bom procedimento. Nos ajuda a honrar o nome de Jesus aonde quer que a gente chegar. Senhor, eu quero te pedir que naquilo que alguém fala mal de nós, que o Senhor seja glorificado e exaltado através das nossas boas obras. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos agora todos aqueles, meu Deus, que têm se levantado contra este meu irmão, essa minha irmã. Ajuda esse meu irmão a ficar bastante feliz no dia mal, no dia da provação, no dia da tribulação. Pai, eu repreendo agora tudo aquilo que for contrário à tua vontade na vida dos teus filhos, Pai. Espírito Santo, faz isso aqui neste lugar. Faz isso, Espírito Santo. Ajuda-nos a viver de acordo com os teus mandamentos. Ajuda-nos a orar por aqueles que nos maltratam. Nos ajude a orar por aqueles que nos faz mal. Nos ajude a orar por aqueles que nos caluniam. Nos ajude a orar, meu Deus. Pessoas que fazem isso é porque elas não sabem o que fazem. Este meu irmão, essa minha irmã que aqui está nessa noite, tem se esforçado para viver de forma íntegra, de forma justa, de forma correta.
Esse meu irmão, essa minha irmã que aqui está nessa noite tem se esforçado para glorificar o teu nome através das suas boas obras. Jesus, dá graça a essa minha irmã que está enfrentando uma luta terrível na sua casa, no seu trabalho, na escola. Dá graça a esse jovem que tem sido perseguido na escola por causa do teu nome. Dá graça a essa minha irmã que tem sido perseguido até por outros irmãos na própria igreja. Dá graça, Senhor, dá graça. Nos ajude a tratar o outro como ele não merece ser tratado. Nos ajude a tratar o outro como ele não merece ser tratado, Senhor. Espírito Santo, eu quero te pedir que assim seja, em nome de Jesus. Nos ajude a honrar o teu nome. Nos ajude a honrar o teu nome. Que o Senhor seja adorado através de nós. Que o Senhor seja adorado através de nós. Que o Senhor seja adorado através de nós. Aonde quer que a gente colocar os nossos pés, eu quero te pedir que haja favor do Senhor. Aonde quer que a gente colocar as nossas mãos, que haja favor do Senhor. Senhor, limpa o coração do meu irmão, limpa o coração da minha irmã, para que a partir de hoje ele possa fazer o que a tua palavra nos ensina a fazer. Pai, o que importa não é o que aconteceu. O que importa é como nós vamos reagir diante daquilo que aconteceu. Espírito Santo, dá-nos sabedoria. Venha ungir a mente de cada filho e de cada filha que aqui está com o Espírito de sabedoria. Libera nessa noite sabedoria, 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 para aplicar a tua palavra nos momentos de pressão da vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé em nome de Jesus. Espírito Santo, limpa o coração dessa minha irmã, desse meu irmão. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Escute. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Aleluia! Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se investirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Receba a graça de Deus nessa noite em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos aos céus em nome de Jesus. Recebam graça de Deus agora. Receba a graça de Deus agora. Receba a graça de Deus agora. Receba o espírito de inteligência, de sabedoria, de equilíbrio, de amor. Agora, 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 agora. Eu quero que você libere perdão aí agora para quem te ofendeu. Eu quero que você peça de assim: Senhor, eu libero perdão para quem me machucou. Eu libero perdão para quem me feriu. Eu libero perdão agora, Senhor, porque o meu coração não é um prato sujo para demônios se alimentar. Se demônios se alimentam de ódio, de mágoa, de ressentimento, eu libero perdão. Jesus, purifica o meu coração agora, Jesus. Sejam limpos em nome de Jesus. Serão purificados em nome de Jesus. Serão fortalecidos em nome de Jesus. Eu ministro força sobre o teu espírito agora em nome de Jesus. Eu ministro força sobre o teu espírito agora em nome de Jesus. E você vai sair daqui cabeça erguida para a glória do nome dele.
para a glória do nome dEle. Para a glória do nome dEle.